Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu vou ficar meio assim, ó, porque como não tem lá, eu tenho que ver também, senão eu não sei o que está acontecendo lá. Então eu vou ficar nesse cantinho aqui, porque a maioria está para cá, né? Bom, meu nome é Vili, para quem não me conhece. O trabalho que a gente faz aqui em Londrina, na verdade em Londrina, norte do Paraná e tal, chama-se Paz com Deus, e o objetivo é ajudar a trabalhar na redenção da sexualidade. Redenção da sexualidade. Então, pense naquela historinha do pastor, que tem as 100 ovelhas, lembra da historinha? O pastor tem 100 ovelhas, aí ele se dá conta que tem uma faltando. Aí o que ele faz? Ele deixa 99, ele deixa as 99 no campo e vai atrás daquela que se perdeu. Coisa meio maluca assim, né? Quem pensaria nisso? 1%, né? Uma ovelha encardidinha, vamos deixar embora. Então, o trabalho na área da sexualidade é esse alcance de pessoas que se enroscaram nessas coisas todas. E hoje a gente está trabalhando com pessoas não só na homoafetividade, mas tem gente vindo com vício sexual, pornografia, gente procurando ajuda com problema de pedofilia, inclusive gente com problema sexual no casamento, aparecendo homens lutando muito com adultério. Então isso é necessário, a igreja tem que alcançar e estar aberta para trabalhar com essas pessoas. Inclusive nós temos um treinamento para igrejas e pessoas que querem começar um trabalho nessa área, né? Nós fazemos esse treinamento, não é só escola de sexualidade uma vez por ano. Então, por exemplo, outro dia uma igreja lá em Blumenau me chamou, eu passei um final de semana com eles, e uma equipe da igreja passou junto aquele final de semana, e a gente trabalhando ali estratégias, como começar, como divulgar, etc. O que fazer e o que não fazer, né? Então esse trabalho é interessante. Então nós temos que trabalhar na área da redenção. Mas a outra ponta, que às vezes a gente esquece, é a área da prevenção. Porque aquela ovelha que se perde, ela sai das 99. Ela sai do rebanho. Então se a gente só trabalhar com a redenção e não focar em prevenção, o que vai acontecer? Esse rebanho continua produzindo ovelha perdida. É uma ovelha errada, mas rebanho. Não é só com ovelha. Claro que é uma metáfora, né? Então, como que nós podemos trabalhar hoje com prevenção? Vocês estão aqui, eu fico feliz por muitos pais. Quantos de vocês aqui têm filhos entre 2, 3 anos de idade até 15, mais ou menos? Levanta a mão. A maioria de vocês, né? Vocês sabem o que está acontecendo, né? Vocês têm uma noção do que está acontecendo. Existe uma estratégia não mais escondida. Até algum tempo atrás a estratégia era velada, era escondida. Hoje a estratégia é descarada. A estratégia de grupos, né, fortes, poderosos, endinheirados, financiados, né, para destruir a família. E a forma como eles estão fazendo isso é entrar na educação, infiltrar no sistema educacional, no entretenimento e tudo mais, né? Eu não quero citar nomes aqui porque eu não quero entrar na questão política, mas já entrei, vocês sabem do que eu estou falando. E o objetivo é fazer a cabeça das crianças. O objetivo é fazer a cabeça das crianças. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer a cabeça do seu filho antes que eles façam. Você tem que ensinar os seus filhos antes deles irem para a escola. Isso é prevenção. Não só você como pai e mãe, mas nós como igreja. E eu tenho ficado bastante preocupado, porque nós como igreja temos sido muito lentos em reagir. Está demorando muito para cair a ficha que nós temos que pegar os nossos filhos e prepará-los para a guerra, né? Eu acho que foi o Paul Washer que falou isso, não tenho certeza absoluta, mas um desses caras, um americano, ele falou o seguinte: que os nossos filhos vão passar do início da escolaridade deles até a faculdade mais ou menos 15 mil horas na igreja, na mão de professores, em escolas. Então, nós passamos desde o pré até a graduação ou pós-graduação 15 mil horas. Se você tiver paciência, divide 15 mil horas em 4 horas por dia, você vai ver quanto tempo da vida dos seus filhos eles vão passar na mão do professor. O teu filho vai passar mais tempo sendo influenciado
por professor do que por você. Aí quando você traz seu filho para a igreja, eu não estou falando dessa igreja, estou falando de todos, estou generalizando. O que geralmente a gente faz? A criança vem, vai lá na salinha para pintar a árvore de Noé. Né? Legal, né? Vai preparar o teu filho para a batalha pintando a árvore de Noé. Não tem nada contra pintar a árvore de Noé. Desde que a gente, junto com pintar a árvore de Noé, prepare os nossos filhos para que eles vão enfrentar lá fora. Eles têm que saber o que vai chegar. Ao que eles serão expostos. Né? Então, esse tema está aí, crise na sociedade, família e igreja, como tudo foi desconstruído. A gente vai conversar um pouco agora sobre, não só especificamente, eu tenho filho adolescente, o que eu faço? Também. Eu quero fazer primeiro um geral, um histórico, um pano de fundo geral, meio rápido, e depois abrir para perguntas, que eu acho que é melhor. Concorda? Aí vocês perguntam, se vocês quiserem, a gente vai conversando, tá bom? Está aqui o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, tá? Se alguém tiver interesse em conversar comigo, é só entrar em contato, evile@exodus.org.br. Aproveitando, falar o que é o Êxodos. O Êxodos é parecido com o Paz com Deus. O Paz com Deus é local, o Êxodos é nacional e faz parte de uma rede internacional, né? Então, por exemplo, o Paz com Deus é um ministério filiado ao Êxodos, que é uma rede nacional, do Brasil todo. E o Êxodos Brasil é parte do Êxodos Internacional, que é uma organização internacional, tá? Que está debaixo de ataque violento. Por exemplo, na Austrália, hoje, na Nova Zelândia, se a gente tivesse essa conversa aqui e falasse de prevenção, por exemplo, de desvio da sexualidade, hoje, em algumas províncias da Austrália, isso já é considerado crime de homofobia. Eu já poderia ser preso, essa igreja já poderia ser multada. Já está começando a ficar desse jeito em vários países do mundo. Nova Zelândia, também, você não pode abrir o livro. Se você falar de qualquer tentativa de ajudar pessoas, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos de idade que chega em casa e fala: mamãe, eu não sou mais menino, agora eu sou menina. Não, eu vou ajudar essa criança a entender quem ela é. Pode dar cadeia. O governo pode tirar a criança da guarda dos pais. O negócio está ficando muito sério. Por isso nós temos que contra-atacar. Senão a coisa vai ficar pior do que já está. Tá bom? Muito bem. Então, Pedro, na primeira carta dele, versículo 5:8, ele faz um alerta, né? Sede sóbrios ou sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Todo mundo conhece essa palavra. A gente pensa assim: não, mas isso não é aqui, não acontece com a gente, né? A gente é batista, a gente é presbiteriano, isso é coisa de neopentecostal, que vê o diabo em tudo, né? Cuidado, nós estamos numa guerra, e numa guerra nós temos um inimigo. E a Bíblia nos ensina que a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra seres humanos, é contra principados, potestades, forças espirituais que atuam em seres humanos que se associam a eles. Então, nós temos que ficar espertos, tá? Aí tem um outro alerta, o alerta do próprio Jesus. Jesus falou: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude ou abundância. Então Jesus está alertando: tem um ladrão, ele quer roubar, matar e destruir. O objetivo dele é fazer isso, tá? João 10:10, né? Então, essa crise que nós estamos vivendo, especialmente na área da sexualidade, o pessoal fala assim: o problema é na área do sexo. Não, o problema é na área da identidade, que se manifesta nessa confusão na área da sexualidade. A ideia básica é o seguinte: quando eu sei quem eu sei o que fazer com a minha sexualidade. É quando eu não sei quem eu sou, ou o que eu sou, que eu saio experimentando e fazendo um monte de bobagens com a sexualidade. Sexualidade é muito simples, muito simples, muito simples. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, e criou um limite para a sexualidade chamado casamento. Heterossexual monogâmico. Pronto, está claro, a Bíblia é muito clara. E ele deixou isso, inclusive, em nível espiritual, emocional e físico genital. É só o cara entender um pouquinho de biologia, não precisa nem ser cristão,
Basta ele entender um tiquinho de biologia e de reprodução e olhar a natureza, que ele vai falar assim, tem que ser macho com fêmea, senão não é reprodução, senão não é perpetuação da espécie. Certo? Tudo bem até aí? Ótimo, maravilha. O que o mundo está fazendo hoje? Está desvinculando você do seu corpo. Você pode ser o que você quiser, independentemente do corpo no qual você está. E ensinando isso para a criançada. Você pode ser o que você quiser. Mas isso não é verdade. Se você está num corpo macho, é para crescer e ser homem. Se você está num corpo fêmea, é para crescer e ser mulher. A única opção que você tem é crescer ou ficar imaturo. Só isso. Né? Tanto é que, mesmo aí no mundo secular dos cientistas, o pessoal está alertando que esse pessoal que está fazendo cirurgia de mudança de sexo, o índice de suicídio entre eles é altíssimo. Mas a mídia não comenta. A mídia só fala dos casos bem-sucedidos. Quando uma pessoa se suicida, se mata porque não está feliz, porque continua se sentindo no corpo errado, digamos assim, apesar de ter mutilado o corpo, a mídia não fala absolutamente nada. Então tem que ficar esperto, isso é um exemplo para eles, né? Então, a questão central é a identidade. Nós só vamos conseguir lidar com sexualidade de forma adequada se nós entendermos identidade. É o que eu creio a meu respeito, o que eu sou, quem eu sou. Tá? Eu comecei a falar do nosso trabalho, esqueci de completar algumas coisas, né? Nós também temos um grupo de pais. Um grupo de pais que tem filhos e filhas envolvidos em alguma prática sexual inadequada. Às vezes o filho e a filha está bem, está tranquilo, está feliz e contente na sua opção, mas o pai e a mãe não estão, e eles querem ajuda. Então nós temos um grupo de apoio para pais e mães. Tá? E nós temos um grupo de apoio para pessoas que querem ajuda para trabalhar alguma área da sua sexualidade. E esse grupo se reúne em formas de retiros. E nós estamos também com um programa de discipulado residencial, tanto para pessoas que querem passar uma temporada morando com a gente, né? Que eu creio que é um modelo mais parecido com o que Jesus fez, né? Morar junto com o pessoal. É difícil, mas é bom. E também para quem quer ser treinado para trabalhar em outras áreas do Brasil fazendo esse tipo de coisa. Tá? Se alguém tiver interesse em saber mais, depois você fala comigo. Tá bom? Essa guerra contra a identidade, esse ataque do inimigo contra a identidade, não é uma coisa nova, não é uma coisa que está começando agora. Hoje ela só está pior, mais complicada, mas começou há muito tempo. Tá? Começou lá no Éden e continua até hoje. Hoje a coisa está muito descarada, mais do que já foi anteriormente. E isso que eu vou falar agora, para mim, é uma chave, porque você pode estar pensando assim: como que eu posso ajudar meu filho a ficar firme? Muito simples, ele tem que saber quem ele é em Cristo, ele tem que saber a identidade dele. Nós evangélicos geralmente focamos muito no comportamento. Ó, meu filho, você não pode fumar, você não pode beber, depende. A minha igreja até que não tem problema, por isso que eu sou presbiteriano. Foi por isso que eu voltei, não Bom, eu não sei aqui como que é, porque tem gente batista que pode, mas que não pode, assim vai, né? A gente fica preocupado com o comportamento. Você tem que ter um comportamento assim assado. Legal, comportamento é bom. É ótimo você ter um bom comportamento. Mas é o seu comportamento que faz de você cristão? Não é o que você faz ou deixa de fazer que faz de você cristão. É o que Jesus fez. E aí vem lá a história do Novo Nascimento, que vocês sabem melhor que eu. Né? Eu aprendi Novo Nascimento aqui com o professor Glenn. E com a Buchain na época que ele estava vendo. Então, a questão que nós temos que trabalhar com os nossos filhos e focar é identidade. As pessoas têm problemas na área da sexualidade porque elas estão confusas a respeito de quem elas são. E eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não sou o que eu sinto que eu sou. Não são os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha atração sexual, meus desejos, desejos que eu sinto, ou que fizeram comigo, ou que eu já fiz, que determinam o que eu sou. O único ser que tem autoridade, competência para dizer quem eu sou é o meu Criador. E só Ele pode dizer quem eu sou. Então, isso é muito importante. Claro que eu estou chorando no molhado, mas por que eu estou reforçando isso? Para nós não cairmos na tentação de nos preocuparmos apenas em mudar o comportamento dos nossos filhos. Você pode até mudar o comportamento,
Mas se ele não tiver uma nova natureza, não vai adiantar nada. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Né? Imagina uma igreja, não é uma igreja. Né? Entra por aquela porta um casal heterossexual, os filhinhos, né? A família, ai que lindo, vamos acolhê-los. Aí entra por aquela outra porta lá um casal gay, com filhinhos, adotivos. Ai, eles precisam ser salvos. Vamos falar de Jesus para eles. Quais deles precisam ser salvos? Todos. Mas imediatamente a gente pensa naquele casal fora do padrão, não é? E aí chega aquele casal exemplar, maravilhoso, não fala palavrão, Bíblia no braço, fez aquelas bem grandona, né? De estudo desse tamanho, né? Referência do lado e tal. Será que eu sei se aquela pessoa realmente entendeu quem é Cristo? Ela pode ser um fariseu, ela pode ser um religioso, como eu fui muito tempo, né? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre essa guerra que começou lá no Éden. Eu tenho uma ideia, não é só minha, porque eu li alguns autores que falam sobre isso, como é que Satanás conseguiu roubar, matar, destruir algo de Adão e Eva. Tá? Satanás conseguiu convencer, fazer com que Adão e Eva acreditassem no quê? Uma mentira. Adão e Eva não se rebelaram contra Deus. A rebelião veio depois. Adão e Eva acreditaram numa mentira. Eu acredito que foi o Watchman Nee que disse que tem muitas pessoas se esforçando para tentar ser o que elas já são. Então Satanás sugeriu a Adão e Eva que eles eram incompletos, que faltava algo neles para eles serem iguais a Deus. Mas Adão e Eva tinham sido criados como? A imagem e semelhança de Deus. Eles não eram Deus, mas eles eram iguais a Deus, eles tinham a mesma natureza divina, certo? Eles eram santos, puros e perfeitos como Deus era. Mas Satanás conseguiu enfiar na cabeça deles uma mentira de que eles não eram. Como que ele fez isso? Ele misturou a mentira, vocês não são iguais a Deus, com uma verdade. Qual era a verdade? Qual foi a verdade naquela conversinha que Adão e Eva tiveram com a cobra? Porque não era só Eva, não, tá? Adão estava lá do lado. Ele estava quietinho, mas estava. Acho que ele era mineirinho. Alguém é capaz de... o que foi? Para ser iguais a Deus, vocês têm que conhecer o bem e o mal. A verdade é, eles conheciam a diferença entre bem, certo e errado? Eles conheciam? Eles precisavam saber a diferença? Por que não? Porque eles eram santos. O santo precisa de um sistema moral para guiá-lo, se ele tem o Espírito Santo dentro dele? Claro que não. Perceberam a jogada? Aí eles acreditaram na mentira. E por que isso é importante? Porque eu vou me comportar de acordo com aquilo que eu creio. Todo ser humano se comporta, age, acredita nele, ou funciona, opera a partir daquilo que você acredita. Eu respeito de Deus. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Não existe um incrédulo total. Todo mundo acredita em alguma coisa. Por exemplo, vocês acreditam, todo mundo acredita. No mínimo em duas coisas. Primeiro, que esse banco aguenta o seu peso. Você acredita que esse banco foi feito para suportar o seu peso. Então você está descansado, você não está pensando, será que esse banco vai quebrar? Todo mundo acredita que o engenheiro que, por exemplo, projetou esse telhado aqui, fez ele forte o suficiente para não aguentar, para não cair na nossa cabeça. Todos nós acreditamos que não vai cair um avião aqui em cima. São crenças que você tem sem perceber. E aqui você está tranquilo, sossegado, etc., descansando. Por quê? Porque essas crenças estão operando em você o tempo todo. Então nós sempre nos comportamos de forma compatível com o nosso sistema de crenças. E foi aqui que entrou a mentira. O dardo inflamado do ladrão que rouba, mata e destrói. E qual foi a mentira? Falta algo em você. Você é incompleto. Você é defeituoso. Na verdade foram 4 mentiras, né? A primeira é essa, falta algo. Segundo, Deus não quer que você seja igual a Ele. Outra mentira. Terceira, para ser igual a Deus você precisa comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
ou conhecer o certo e o errado. Ou seja, você decidir o que você quer fazer, você não precisa de Deus dentro de você para decidir ou para te dirigir. E finalmente, já que Deus não vai fazer isso, arregaça as mangas, vai e faça algo para ser igual a Deus. Então Adão e Eva caem tentando ser quem eles já eram. Essa é a tragédia. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a tragédia sua e a minha do cristão. Sabe quando você peca? Quando você acredita que falta algo para você ser completo. Porque você está acreditando numa mentira, que Cristo em você não te basta, não é suficiente. Aí algo do lado de fora vai preencher você. Pronto, você vai para a carne. Aí já pegou. Faz sentido, não? Então, quando o santo peca? Quando ele acredita que ele não é santo, que ele tem que fazer algo para ser o que ele já é. O Watchman Nee fala isso, ensina isso, acho que na vida cristã normal. Muito bem. Então eles acreditaram. Por quê? Porque Satanás atacou o quê? A identidade. O que você é, a sua essência. Se eu sou filho de Deus, ele é meu pai, eu tenho que ter a natureza dele. Certo? Os seus filhos, por exemplo, são filhos de vocês. O que eles fizeram para ser filhos de vocês? Essa criança é filho de vocês? O que ele fez para ser filho de vocês? Nada. E vocês, o que eles fizeram? Alguma coisa que ele possa fazer para deixar de ser filho de vocês? É possível isso? Interessante, né? Agora imagina que você chega em casa um dia. Como é o nome dele? Tiago. Oi, Tiago, tudo bom? Aí você chega lá, o Tiago está lavando louça, está lavando o carro, está dando banho no cachorro, passando aspirador de pó na sala. Aí mamãe e papai falam: ai, Tiago, que coisa linda, maravilhosa. Nossa, que bacana você ajudando em casa. É, papai e mamãe, eu quero ser filho de vocês. Por que foi? Eu estou fazendo tudo isso porque eu quero ser filho de vocês. Vocês iam ficar felizes ou não? O que vocês acham? Como você se sentiria se você chegasse na sua casa, seu filho, sua filha está fazendo um monte de coisa boa para ser seu filho? Eu achava que ele não entendeu nada que eu falei. Hã? Eu achava que ele não entendeu nada até agora. Então, você ia ficar triste com o pai. Você fala assim: puxa vida, por um lado eu acho legal meu filho está fazendo isso, mas ele não entendeu que o que ele é imutável, porque não depende dele. Não depende dele. E por isso não pode ser modificado. Então lá estamos nós nos esforçando para ser o que já somos em Cristo. Essa é a mentira, essa é a tragédia do que está acontecendo com o mundo hoje. As pessoas não sabem quem elas são em Cristo. Elas continuam acreditando quem elas são no primeiro Adão, incompletas, mortas espirituais, procurando vida do lado de fora. Mas tem muito cristão, estou falando aqui é cristão, estou falando a jovens. Eu tenho visto na nossa igreja, agora falando da minha igreja, um certo pavor quase, sabe? Jovens que crescem na nossa igreja, tentando a arte de Noé e tudo mais, tem direito, etc e tal, depois de meio semestre na faculdade, vira a cabeça totalmente, pega a fé, em uma aula, em duas aulas, em meio semestre de curso de humanidades, o professor destrói a fé desse adolescente que cresce nas nossas igrejas. Será que nós estamos preparando os nossos filhos adequadamente para enfrentar essa barra nas escolas liberais, todas secularizadas? Estão sendo destruídas ou com relação à homossexualidade? Estou falando a respeito de tudo. É uma desconstrução total de tudo quanto é valor. Família, o ataque à cultura, ao papel do homem, da mulher, feminismo radical, ideologia de gênero, tudo isso entrando, fazendo a maior confusão, tentando desconstruir valores e princípios. É o que está acontecendo na sociedade hoje, no mundo inteiro, não só no Brasil. Até está fazendo sentido, gente? Eu vou tentar amarrar, tá bom? Então, Satanás atacou a identidade com as 4 mentiras, estão aqui as 4, né? E eles acreditaram nessas mentiras, porque no meio delas tinha um pininho de verdade. O pininho de verdade vocês não conhecem a diferença entre certo e errado.
E para ser igual a Deus, vocês têm que conhecer. Eu quero mentir. Tá certo? Então, os seus filhos vão ser bombardeados com mentiras e no meio vai ter verdade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o feminismo hoje, né? O que está acontecendo com o feminismo? Né? Até os anos 60, início dos anos 70, o feminismo clássico eram mulheres engajadas em lutar por direitos iguais aos homens. Bacana isso. Nesse sentido, eu sou feminista. Né? Mas a partir da década de 70, final dos anos 70, dos 80 em diante, as feministas, novas líderes feministas, embarcaram, misturaram junto com o feminismo, a luta feminista. Elas pegaram partes do marxismo, especialmente Friedrich Engels, e entenderam o seguinte: para nós sermos liberadas, nós temos que acabar com o homem. Não basta direito igual, nós precisamos de poder sobre eles. Então hoje existe uma tendência de querer que o homem seja feminino. Eu não estou brincando não. Quem viu um filme outro dia, O Silêncio dos Homens, que está rodando por aí? Vocês não viram ainda? Está rodando no Brasil fora. Um documentário financiado com dinheiro da ONU Mulheres. Eu assisti o documentário. Vamos eliminar a masculinidade, porque a masculinidade é tóxica. Então um mundo sem masculinidade vai ser um mundo pacífico, porque são os homens, são os machos violentos que destroem mulheres, crianças, a natureza e tudo mais. Eu estou fazendo uns cursos de agricultura ecológica, que a gente está começando uma comunidade, e eu estou impressionado com o poderio do feminismo dentro da ecologia, quase que tomando para si o direito da ecologia, tipo, sem feminismo não há agricultura ecológica, ou agricultura orgânica. Falei, que interessante como está acontecendo essa argumentação, né? Destruição, desconstrução. E aí, essas 4 mentiras causaram 4 rupturas que vai ajudar a gente a entender a confusão, né? O fruto que elas comeram, que eles comeram, era o fruto que Deus falou: não coma dessa árvore. Por que Deus falou para não comer daquela árvore? Porque era a árvore da autossuficiência, era a árvore da independência. Era uma árvore em que eu decido o que é certo e errado. Eu não preciso de você dentro de mim me dirigindo. Porque a palavra explica no Novo Testamento que aquele que tem o Espírito, ele é dirigido. Eu não preciso me preocupar com o certo e errado. Se o Espírito que está em mim, que é santo, ele vai me dirigir em santidade. Eu não preciso ficar preocupado, né? Mas eles optaram ali, foram enganados, eles foram seduzidos, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, né? E essa árvore, na verdade, ela não só é a independência de Deus, mas o resultado disso é o mundo espiritual. Porque se eu falo, obrigado Deus, eu quero me virar sozinho, e Deus é vida, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então já que você é vida e eu quero divorciar de você, eu sou morto. Deus falou, pois não. Você quer ser independente de mim? Seja, só que eu sou vida. Sem mim você morre. E aí o problema começou. Tá certo? Eles caíram porque eles acreditavam na mentira. Então qual é a declaração? Posso ser autossuficiente, não preciso de Deus, posso ser o próprio, posso ser a fonte da minha própria identidade. Mas Adão e Eva não falaram isso. Quem declarou tudo isso foi Satanás. Eu posso ser autorreferente. Quem é o único ser que pode falar assim, eu sou quem eu sou? Deus. Deus é o único ser autorreferente. O ponto de referência é Ele mesmo. Nós somos outro referente, né? Por isso que eu nasci menino numa família, preciso do quê? Da presença de homens no meu mundo, para eu fazer a identificação e crescer como homem. Eu preciso ter um referencial de masculinidade para crescer na masculinidade. As meninas precisam de referencial de feminilidade para crescer e se tornarem mulheres adultas. Por isso que o inimigo quer destruir a família. Porque ao destruir a família, ele destrói os pontos de referência para os meninos e meninas, e eles crescem confusos. Então é o que está acontecendo aí. Vocês sabiam que metade dos casamentos evangélicos terminam em divórcio? Igual ao mundo lá fora? Não morre. Mesma proporção, gente. Entende? Então, quer dizer, qual é o referencial que as nossas crianças estão tendo? Né? Isso é muito importante. Bom, muito bem.
Satanás fez essa escolha e enganou Adão e Eva para fazerem a mesma escolha errada. E eles foram enganados, seduzidos, nós sabemos o resto da história que aconteceu. Tá? Muito bem. Aí nós pensamos assim, mas isso foi só com Adão e Eva. Isso que eu já falei. Tá? Será que foi só com Adão e Eva? Mas antes de eu entrar nessa parte, essas separações ou essas rupturas aconteceram em 4 áreas trágicas. Primeiro, separação de Deus, que é a nossa fonte de identidade. Antes disso, Adão e Eva não tinham crise existencial. Eles não ficavam pensando, quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Não existia isso. Né? Eles sabiam quem eles eram, eles estavam unidos a Deus, em Deus, o Espírito deles, o Espírito de Deus estava unido, né? E a identidade pessoal deles era o próprio Deus. É tipo você que tem filhos, o teu filho não fica. Quando um filho, uma filha tem um relacionamento bom com os pais, ela não fica, quem sou eu, de onde vim, para onde vou. A criança olha para o pai e mamãe e se sente bem. A referência dela está ali. Né? E Deus era a razão da existência deles. Em João 17,3, Jesus fala que a vida eterna é conhecer Deus. O propósito da nossa existência é conhecer Deus. A segunda consequência foi a separação de si mesmos. Adão já não sabia mais quem ele era, ficou confuso, porque como ele não tinha mais um referencial, e ele não é autorreferente, ele já não sabe mais quem ele é. Aí ele começa a se esconder. Há uma ruptura entre espírito e alma. Né? Eles passam a buscar vida agora do lado de fora, mas vida com V maiúsculo, o Zoe é o espírito, você não encontra isso fora. Né? Nós não estamos aqui falando de psique, vida psicológica, ou bios, que é vida biológica. Né? E o que acontece? Essa ruptura interior se manifesta exteriormente e leva a uma terceira ruptura, que é a ruptura com o outro. Aí Adão acusa Eva. Deus pergunta para Adão, o que foi que você fez? Interessante, homens, que Deus não pergunta para Eva. Você sabe por quê? Eu tenho uma teoria. Porque Adão caiu primeiro, não foi Eva. Depois, se as mulheres quiserem saber essa teoria, eu estou vendendo baratinho, não. Porque historicamente as mulheres têm sido massacradas, né? Foi a Eva que caiu primeiro e pegou a fruta e deu. Mas comer o fruto foi consequência da queda, não foi a queda. Eles comeram o fruto porque acreditaram em mentira. Mas isso é outra história, se vocês derem depois eu falo. E aí vem o estranhamento entre homem e mulher, masculino e feminino. Adão estranha o feminino nele, porque o homem tem feminino também. Predomina no homem masculino, tem um pouquinho de feminino. Predomina na mulher o feminino, tem um pouquinho de masculino. Masculino e feminino não tem nada a ver com pênis e vagina. Não tem nada a ver com macho e fêmea. Macho e fêmea tem a ver com genitália, com o corpo físico. Masculino e feminino são características da alma, certo? No homem predomina o masculino, na mulher predomina o feminino. Tem que ser assim, deve ser assim, tá certo? E é bom que o homem tenha contato tanto com o masculino como o feminino em si. E a mulher é a mesma coisa. Mas há uma ruptura, o homem passa a negar o feminino. Aí aquela força que era temperada, a força do masculino que era temperada com o feminino, fica uma força bruta. Né? Aquela energia, aquela força de proteção se torna agressividade. E vem se torna violência para dominar, para suprimir, para subjugar o outro. E a primeira vítima é a mulher. Tanto que ela leva lá na primeira, a culpa é sua. Foi essa criatura que você fez. E ele acusa Deus também, né? Se você não tivesse feito essa criatura, não tinha caído. E aí finalmente vem uma ruptura. Essa é a briga entre homem e mulher, misoginia, esqueci agora o que é. Misandria. Misoginia é homens que odeiam mulheres. Misandria, mulheres que odeiam homens, assim por diante. Maldição de Adão e Eva. Adão vai ter que trabalhar para comer. Eva agora vai ficar subjugada, vai sofrer no parto, aquela coisa toda. Né? Aí existe a incapacidade de ver o interior do outro, foco no externo. Aí aquele homem obcecado com uma mulher linda, maravilhosa sexualmente, esquece a alma, esquece o espírito. E aí vai. Né? O homem passa a ser apenas uma máquina de fazer dinheiro e tal, não sei o quê. E o resto você já conhece. Né? Muito bem. Finalmente vem a separação, a ruptura com o meio ambiente. Nós passamos a destruir o meio ambiente. O meio ambiente que era
o suprimento de Deus para todas as necessidades humanas, Adão e Eva eram veganos, viu? Eles comiam frutas e sementes, vai ver Gênesis lá. Antes da queda, eles não comiam carne, não comiam proteína animal. Era fruta e semente. Os animais comiam pasto, comiam grama, todos os animais. Alguma coisa acontece na queda que faz com que, para vivermos biologicamente, nós precisamos da vida do outro. Alguém tem que morrer para que eu viva. No próprio nível biológico, eu preciso que um inocente morra para que eu viva. Já é um sinal de Cristo que vai vir mais tarde. E Deus, o próprio Deus, mata o primeiro animal, a primeira morte acontece para suprir uma necessidade. Adão e Eva estão com vergonha, até então nunca tinham tido vergonha, eles estarem nus fisicamente, e Deus mata um animal para fazer roupa. O primeiro estilista da história é Deus, e faz roupa de couro, politicamente incorreto, e faz roupa de couro para Adão e Eva. E a partir daí, os animais são dados como alimento. Interessante, né? Interessante. E aí vem essa conclusão toda. Muito bem. E aí nós passamos a destruir tudo isso. Mas essa guerra não ficou só restrita ao Éden. Olha o que aconteceu com Jesus. Séculos mais tarde, Jesus é batizado no Jordão, né? E eu tenho a impressão que foi um batismo meio batista, porque ele era adulto e aparentemente tinha bastante água, né? E olha que eu fiquei. E a declaração do Pai: este é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Olha a identidade de Jesus. A identidade de Jesus é gerada, é produzida pelo quê? Nessa declaração. Este é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Tem uma outra parte para trás: meu filho, hoje te gerei. Então, o que determina a identidade de Jesus? É o que ele faz ou é o que ele nasce? É o nascimento. Então eu vou fazer uma camiseta, vou vender, eu vou ficar rico. É assim: não sou o que faço, sou o que nasço. É interessante, porque se você só nasceu do primeiro Adão, você é morto. Mas se você já renasceu no último Adão, você é vivo. Porque na verdade é o último Adão que renasceu em você. Agora é vida em você, que era antes dos 20. Ok? Olha que interessante. Aí Jesus acaba de ser batizado e ele vai para onde? Para o deserto. Certo? Ele tem a identidade de filho amado do Pai. E depois de dias de jejum, etc e tal, Satanás vem para tentá-lo. E como é que ele tenta Jesus? Identidade. Ele usa exatamente a mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva, com sucesso. Porque ele faz 3 propostas para Jesus, né? E a gente pensa que a proposta é: mata a sua fome, conquiste os reinos sem morrer. O que mais? Qual é o outro? Esse agora. Se as pessoas pula daqui e os anjos vão te salvar, então não sei o que, papapá. E a gente esquece o comecinho da tentação. Se és filho de Deus. Agora presta atenção. Presta atenção na artimanha do inimigo. Aonde que ele quer arrastar Jesus? O que Deus falou 40 dias antes? Você é meu filho, você é meu filho. Você é meu filho, porque eu estou declarando que você é meu filho. O que eu declaro é verdade absoluta. Satanás está falando assim: a palavra velha lá não vai, não. É o que você faz que prova que você é o que ele diz que você é. É o que você faz que prova que você é. É o que você sente. É o que dizem de você. São as emoções, são as sensações. A palavra do Criador que diz o que você é, não vai. Você tem que comprovar fazendo alguma coisa a respeito. Tira o foco de Deus e joga o foco em você. Esforce-se para ser o que você já é. Essa é o que está acontecendo hoje, gente. Os nossos filhos precisam saber quem eles são em Cristo, desde cedo. Porque o mundo vai jogar identidades. De todo tipo, né? Hoje, por exemplo, menino delicado, sensível. O que é um menino delicado e sensível? É um menino que não gosta muito de futebol, é um menino que não gosta muito de esporte violento, que não gosta muito de se sujar e tal, né? Então ele fica mais perto das meninas. Aí ele fica ali em volta das meninas. O que as meninas vão fazer para ele? Ai, você é gay. Você é gay, vou arranjar uma namoradinha para você.
É isso que está acontecendo hoje. Aí ele ouve isso de uma menina, de duas, de três, os meninos não querem mais brincar com ele, porque ele é muito molenguinho. Ele ouve isso 1, 2, 10 mil vezes, repita uma mentira 1000 vezes, ela se torna verdade. Pronto, ele acredita. Mamãe, eu não sou menino, eu sou menino, estou no corpo errado. Eu não gosto dos meninos, eu prefiro as meninas. Porque ele é menino delicado, ele não entendeu. Ele pode ser um menino delicado sem ser afeminado, são duas coisas diferentes. O que torna ele homem não é aquelas coisas estereotípicas de homens, mas sim caráter. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Identidade. O inimigo atacou a identidade de Adão e Eva, conseguiu. Atacou de Jesus, Jesus, eu sei quem eu sou. E hoje ele vem em nós, restaurar em nós a nossa verdadeira identidade, para que a gente enfrente as mesmas atitudes do inimigo. E hoje, mais do que nunca, gente, é imperativo que nós saibamos quem nós somos, porque ele ataca com emoções, com sentimentos, com desejos impuros. Ele lança os dardos inflamados dele, ele ativa a carne. Nós não temos mais velha natureza, ela foi crucificada e morta, não existe mais, mas você herdou a carne. Vocês sabem disso, pouca gente entende esse lado de carne, né? Mas eu não sou carne, é o sistema de crença que eu herdei do velho vida que morava nessa casa e que acabou de enterrado. Agora eu estou tendo a minha mente renovada, como diz Romanos 12, 1 e 2, para eu viver de acordo com aquilo que eu já sou em meu espírito. Esse é o crescimento, é o processo de crescimento. Mas os filhos precisam saber isso. Por isso que não adianta chegar para o seu filho, não fume, não beba, não faça isso. Vem cá, vamos entender quem você é. Vamos entender a identidade. Aí você não vai fumar, não vai beber, não vai fazer essas coisas, não para não ser alguém, mas porque você sabe quem você é. Vocês estão entendendo a diferença? Eu passo a fazer a coisa certa com a motivação certa, porque eu posso fazer a coisa certa com a motivação errada, não vai durar muito tempo. Uma hora acaba essa motivação. Ok, muito bem. Então, Jesus tenta fazer a mesma coisa com Satanás, tenta fazer a mesma coisa com Jesus. Graças a Deus, Jesus não cede, né? E aqui algumas implicações. A primeira implicação dessa tentativa do inimigo é o seguinte: se Satanás ataca a identidade do próprio Jesus, que é o criador dele, que a palavra fala que tudo que foi criado por meio de Cristo, inclusive os anjos. Se ele teve a ousadia, a petulância de atacar a identidade do próprio Jesus, é porque a identidade é um troço importante. E se ele atacou Jesus, o que você acha que vai acontecer? Ele não vai atacar a sua? Ele não vai atacar os seus filhos? Porque se ele atacar a identidade, ele leva o resto. Inclusive a sexualidade. A sexualidade está muito vinculada com a identidade. Existe uma proximidade muito grande com sexualidade e identidade. Inclusive nós nos tornamos, nós vimos, existimos fisicamente através da sexualidade. É a sexualidade exercida pelos pais que permite que Deus gere filhos com corpos materiais. Entende? Então não dá para desvincular a sexualidade de identidade. Por isso que se você nascer num corpo macho, você vai crescer e ser homem. Se você nascer num corpo fêmea, você vai crescer e ser mulher. Deus não comete erros. O que nós temos que ensinar aos nossos filhos? Que Deus é bom, primeira coisa, Deus não é bipolar, não é esquizofrênico. E se Ele colocou você num corpo macho, é para você ser homem. E é bom ser homem. É bom ser homem. A masculinidade é uma coisa boa. Existe a falsa masculinidade. Existe o machismo, que não é bom. Vamos deixar de lado. Mas vamos apreciar as coisas boas da verdadeira masculinidade. Inclusive, no nosso trabalho hoje, nós estamos fazendo um grupo de homens para trabalhar a restauração da verdadeira masculinidade. Iniciativa, honra, o que mais? A persistência, o prevalecer, usar a força física para honrar, para construir, e assim por diante. Uma série de coisas bacanas. A gente vai ter um retiro, inclusive, esse final de semana, mas é um protótipo. O próximo a gente vai abrir para o caminho geral, né? Então, gente, a segunda implicação é que, se ele ataca a identidade de Jesus, dizendo: Jesus, você estabelece a sua identidade fazendo alguma coisa, ele está dizendo que aquilo que Deus diz
não vale. E hoje o que está sendo questionado? A palavra de Deus ficou relativa. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil já lançaram uma Bíblia inclusiva, em que todas as menções da homoafetividade foram removidas, foram reinterpretadas e retraduzidas. Estão reescrevendo a Bíblia, gente. Existe Bíblia gay, existe Bíblia que tirou a palavra do adultério, está removendo todos os limites morais, especialmente em relação à sexualidade. Ao invés de falar assim, eu não creio na Bíblia, vamos queimar a Bíblia, que seria muito melhor, muito mais honesto, o que estão fazendo? Mexendo na Bíblia, transformando a infiltração, entrando dentro da igreja, dentro dos seminários, dentro da literatura. Pois nós temos que ficar alertas, igual Pedro alertou lá para a gente. Tá? Então, a implicação ali é que o teu pai fala não é suficiente. O que ele diz a teu respeito não basta. Você tem que procurar a tua identidade em outro lugar. Naquilo que você sente, naquilo que você tem, naquilo do teu corpo. Você tem que fazer algo para provar que de fato é quem ele disse que você é. Felizmente Jesus não cai nisso. Tá? Tem tudo bem? Muito bem, já estou quase acabando. Então, esse inimigo continua fazendo a mesma coisa hoje, cada vez mais descaradamente contra nós. A nossa geração, por exemplo, eu sou mais velho, eu acho que muitos de vocês aqui, né? E quando eu era criança, homem era homem, mulher era mulher, casamento era homem e mulher para ter filhos e fazer família e perpetuar. Hoje, casamento, hoje pode ser homem com homem, mulher com mulher, homem com duas mulheres, dois homens com uma mulher, já tem o poliamor, já estão liberando o casamento de adulto com criança, ser humano com bicho. No México, um homem casou com um jacaré. Não consigo imaginar muito bem como que a coisa rola, mas enfim. Às vezes ele é fã da Lacoste, sei lá. Exato. Imagina sexo oral, deve ficar complicado o negócio. Né? Enfim. Vocês querem saber de uma coisa meio assustadora, meio apavorante? Posso falar, vocês não vão assustar? Na Suécia, se não me engano, ou na Suécia ou na Dinamarca, coisa recente, semanas atrás, estão discutindo se você pode deixar no seu testamento, vocês já viram isso? Liberar o seu corpo para pessoas que gostam de praticar sexo com corpos, necrofilia. Então você pode deixar um documento dizendo, quando eu morrer, alguém que queira transar com o meu corpo morto vai poder fazer isso. É moda? O que vocês acham que está por trás disso? É só um distúrbio psicológico? Não à toa. É só psiquiátrico? Não por acaso, na década de 90, quando eu fiz vestibular, uma das obras literárias que caiu, a Luiz de Azevedo, Noite na Taverna, uma das primeiras práticas que falava era de necrofilia. E era romantizado, já vinham se preparando esse terreno. Eu não vou falar coisas aqui para vocês não passar mal. Vocês comeram agora há pouco, já não vai querer vomitar aqui. Gente, tem coisas tão diabólicas na sexualidade hoje, que a gente fica sabendo, que não dá só nojo, dá raiva, porque raiva do diabo, porque ele odeia a sexualidade. Para e pense, já vou te dar a oportunidade. Vocês que têm filhos, o que vocês fizeram? Não foi só sexo. Vocês, através da sexualidade, do casamento de vocês permitiram que Deus gerasse através de vocês os filhos que pertencem a Ele. Para e pensa. Por isso que Paulo fala em algum lugar, vós sois deuses. Porque vocês são agentes da criação de Deus, vocês geram filhos eternos para Deus. Vocês estão co-criando com Deus, gente. É muito sério. O problema nosso é que nós não sabemos quem Deus nos criou para ser. O diabo sabe. Outro dia o John Eldridge, eu estava lendo um livro dele, falou assim, o diabo tem medo de você. Ele tem medo de você. Ele tem medo de você. Por que ele tem medo de você? Porque ele sabe quem você é. Ele sabe que você realiza. Ele sabe que você é autoridade por Deus. Então o que ele faz? Ele tenta te enganar, te ludibriar, te hipnotizar, botar você para dormir, botar um sedativo, para que você nunca saiba quem você é. E se você vier a saber, você tenta fazer você esquecer. Por isso que Jesus falou, fazer isso em memória de mim. É para lembrar, ele sabia que nós seríamos tentados a esquecer. Esquecer o quê? Quem nós somos em Cristo. Sim? Meu irmão, eu particularmente
particularmente, não vejo nenhum problema em você rasgar o verbo, como se diz, né? Porque a igreja precisa saber disso. O socialismo fabiano tem vencido essa batalha, tá? De uma forma bastante homeopática, bem devagarzinho. Essas coisas têm de fato entrado na igreja, e a igreja está dormindo por esses fatos. Não apenas na sexualidade, mas em diversos aspectos. A igreja de fato dorme hoje. Existe a normalização. A estratégia é: vamos normalizar o que é anormal, o que não é normal. Vamos normalizar. Por isso que foi necessário romper com o corpo físico. Por isso que o feminismo radical, né, e a ideologia de gênero fizeram uma ruptura. Você não é o seu corpo. De fato, não somos o nosso corpo, mas estamos vinculados. Você não existe sem seu corpo. Só Deus existe sem corpo físico. Nós não existimos sem corpo físico. Se alguém chegar aqui e me esfaquear, eu morro. O Vini não continua existindo sem corpo físico. Tá certo? E isso é muito importante. Há uma normalização, não só da homoafetividade, mas a normalização de tudo. Eu lembro quando eu era criança, era estranho quando um casal se divorciava. Vocês lembram disso? Nossa, eles divorciaram. Agora o pessoal já casa com cláusula pré-nupcial dizendo: no caso de divórcio, ela ficará com 1 milhão de euros. Outro dia eu fiquei sabendo de um que não acreditei. Um casamento, né? Um cara pouco rico, casou com uma moça pouco linda. E na cláusula, além de tantas vezes sexuais de sexo por semana, ainda tinha assim: se ela engordar, se ela ficar feia, sério, gente, não estou brincando. Mas eu terei direito a tanto dinheiro para fazer tantas plásticas, aplicar tanto botox, lindo casamento, maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Mas esse é um outro assunto, né? Então, essa identidade, esse ataque continua. E se ele não pode pegar eu e você, ele vai para os filhos, ele vai para os sobrinhos, ele vai para os netos, ele vai para as crianças. Criança de quem? Do ímpio, que já está debaixo da influência dele? Qual criança que ele especialmente quer? Eu quero assustar um pouco vocês. Ele quer os seus filhos. Ele quer os seus filhos. E o que nós estamos vendo hoje é a igreja se amoldando em cima do politicamente correto. Por exemplo, ó, Jesus era bonzinho, Jesus ama todo mundo. Então nós não podemos ser violentos. Nós temos que ser bonzinhos que nem Jesus. Vamos ver Jesus bravinho, nervoso, virando as mesas no templo, chamando os religiosos de sepulcro caiado, raça de víboras. Jesus não era bonzinho, não, ele era guerreiro. Nosso Deus é guerreiro. Secando a figueira. Sim, exato. Então, assim, demonstrando. Isso. Exato. Ele comprava briga, ele cutucava os caras com vara curta para brigar com eles. Agora, eu estou falando, Jesus sabia o que ele estava fazendo, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Por exemplo, alguns de vocês sabem que eu dou meu testemunho em alguns lugares. Existem lugares que eu não posso mais dar meu testemunho. Por exemplo, se eu for numa escola pública que dá testemunho, a comunidade LGBT proíbe, fecha a porta da escola. Não, de jeito nenhum. Já fui chamado no Ministério Público porque eu recebi uma acusação de estar promovendo homofobia. Tive que levar testemunha lá e tal, não sei o quê. O que eu vou fazer? Vou me acovardar? De jeito nenhum. Eu vou contar a minha história, porque pode ajudar pessoas que também têm a mesma luta, né? Então, o primeiro ataque do inimigo é contra a razão da nossa existência e reconhecer Deus. Ele quer nos distrair com coisas supérfluas, secundárias do lado de fora. A gente basta ver isso na história de Marta e Maria, né? Ele tenta convencer a nós, aos nossos filhos, que nós vamos encontrar o propósito em coisas, atividades e pessoas do lado de fora, nos externos. Então hoje a igreja está consumista, a igreja está... nós estamos assim entrando na vibe desse mundo. Eu estou aqui para ser feliz, um carro maior cada ano que passa, uma casa maior, mais dinheiro no banco, mais viagem. Não tem nada contra isso, gente. Não é pecado, viu? Ter uma casa boa, um carro legal, nada disso. Mas isso não é vida. Não é isso que é vida. Vida é conhecer Deus. E ao conhecer Deus você se torna vivo e você se torna diferente dos mortos. E você é a luz, e as trevas odeiam a luz. Você entra num campo de batalha. Você não vai ter paz com o mundo. E Jesus falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão.
Então nós temos que preparar os nossos filhos, que nós estamos num mundo em guerra espiritual. E que nós não vamos ser iguais aos outros. Nós somos diferentes. Nós não somos diferentes porque nós somos melhores. Nós somos diferentes porque nós estamos vivos. Porque Jesus veio ser vida em nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque, por exemplo, outro dia eu vi um argumento assim: uma igreja que começou a abraçar casais homossexuais e fazer casamento no púlpito. Como que foi o argumento? Porque igrejas estão migrando do legalismo, isso é abominação, vai queimar tudo no inferno, né? Aquele discurso horroroso, para um outro discurso: eu sou pecador, eu falei que eu sou pastor agora, sou pastor da igreja. Eu sou pecador miserável, salvo pela graça. Eu não adoro essa vibe assim, né? Eu não passo de ver, porque eu peco, de vez em quando eu brigo com minha mulher, de vez em quando eu xingo, falo uma palavrão e tal. Aí chega um casal homossexual, que também são pecadores, e eles se declaram cristãos, né? Aí eu falo: mas escuta, Deus me ama e me aceita como filho amado. Por que o meu pecado é menos pior que o deles? Por que eu vou ser preconceituoso? Se Deus nos perdoa, nos ama, nos recebe como filhos amados, né? Por que o meu pecado é menos pior que o deles? Então eu tenho que abraçá-los e vamos. Estão percebendo? Vocês perceberam que tem verdade e mentira misturado no que eu acabei de falar? Perceberam como é convincente? Porque se você acreditar que você não passa por pecador salvo pela graça, e todo mundo é pecador, então qual a diferença entre você e o outro? Você foi alcançado pela graça de Deus. Mas agora tem uma diferença. Se você foi alcançado pela graça, agora você é vivo. E os outros são mortos. São espécies diferentes. Você está em outra vibe, você está em outra dimensão. Você está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. E você não tem mais comunhão com esse pessoal. Isso não significa que eles são seus inimigos. Significa que você enxerga que eles não são capazes de ver. Vocês estão entendendo, gente? O teu filho, a tua filha tem que saber isso. A hora que vai para a faculdade. Tem que saber que aquela professora, aquele professor LGBT, liberal, que cospe fogo contra a Bíblia, que é um morto espiritual, que está cego, porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento. Teu filho tem que ir armado. Não com uma garrucha para tiro do professor, mas tem que ir armado com a verdade. Para ouvir aquilo e não ser seduzido. E ser igual ao último Adão e não igual ao primeiro. Nós temos que preparar os nossos filhos para serem o último Adão e não o primeiro Adão. Então eles têm que entender que eles foram transportados do primeiro para o último. Está certo isso? Essa mensagem vocês conhecem muito bem. Então os seus filhos têm que saber isso para resistir. Porque hoje um menino de 10, 12 anos vai para a escola, as meninas se atiram em cima dele. Vamos dar um pega transando. Aí o menino fala: não, obrigado, você é gay? Eu arranjo um amiguinho para você. Eu tenho um cara gay aqui que eu vou arrumar para você. É desse jeito. Como é que teu filho, a tua filha, vai para a escola e vai resistir? Não é pintando a árvore de Noé. Como que ele vai resistir? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E não é com moralismo. Se você fizer isso, eu te pego, eu te bato. Não vai funcionar mesmo. Eles têm que saber identidade. Nós temos que trabalhar a identidade, não tem outro jeito, tá? Então, ele vai atacar a nossa existência, ele vai tentar fazer a gente ficar preso no ativismo, no consumismo, na religiosidade. Deus me ama porque eu sou bonzinho. Não, Deus não te ama porque você é bonzinho, Deus te ama porque você foi feito na matéria-prima dele, você é um ser espiritual. Não é por causa do seu comportamento. O seu comportamento pode até ser incompatível, como vocês que amam seus filhos, mesmo quando eles fazem coisas horríveis. Parte do coração de vocês, mas eles não deixam de ser filhos. Não é verdade? Assim é com Deus também, né? Segunda coisa que ele ataca é a família tradicional. Ele odeia isso aí, ele odeia aquilo ali. Ele odeia homem casado com mulher, mulher casada com homem, vivendo em harmonia, o masculino e o feminino se equilibrando e criando essa coisa linda que é a família. Não estou falando de um lar perfeito onde nunca existe uma desavença, um desacordo, não é nada disso, mas um lar onde existe um homem, um corpo macho, uma mulher, um corpo fêmea, sendo o padrão adequado de masculinidade, de feminilidade, para que os filhos olhem e falem assim: faz de conta que vocês são casados? Faz de conta que vocês são meus pais, né? E eu nasço e falo assim:
eu sou igual a ele, eu quero crescer, ser igual a ele, casar com a mamãe. Já viu o menino falar isso? Tudo de bom. A menininha nasce e fala, ai, como a mamãe é feliz, papai, eu quero crescer, ser igual a mamãe, casar com ela. A criança precisa disso. Por isso que Satanás quer destruir o relacionamento entre um homem e uma mulher, marido e esposa, para detonar na cabeça da criança que a família tradicional é uma coisa boa, perfeita, muito bem feita. Esse dia eu quase tive um bate-boca com um rapaz solteiro que quer agora filho. Eu falei, escuta, casa primeiro, os seus filhos vão precisar de mãe. Eu falei, escuta, Adão primeiro casou com Eva, depois tiveram filho. Não foi do contrário. Não, Deus não deu Caim e Abel para Adão e depois veio a Eva. Primeiro Adão casou com Eva, depois veio Caim e Abel. Então está ordenado, feito e acabou. Senão eu estava dando uma bifa na mulher uma vez. Porque às vezes eu não tenho paciência, eu acho mais fácil meter a mão na mesa, quem sabe uma pancada entra, ou o cérebro pega um tranco, sei lá o que acontece. Entende? Mas hoje tem essas ideias. Eu conheço umas meninas cristãs que inventaram de fazer produção independente, porque não queria ter um homem mandando nelas. Hoje tem filhos revoltados contra elas, porque não tiveram pai. Um deles nem sabe que é pai, né? Então ele destrói isso. Por quê? Porque ele vê Deus. Quando ele olha para vocês, casais, o que Satanás vê? O próprio Deus. E já que ele não pode destruir Deus, ele vai para cima de vocês. Então não fica de bobeira. Não fica de bobeira a hora que você vê seu casamento sendo atacado. Não seja ingênuo. Claro, o inimigo vai atacar o seu casamento. E você e a sua esposa têm que ser parceiros na batalha. E jamais cair na besteira de achar que, ai Deus, essa mulher que o Senhor me deu. E entra no mesmo discurso do primeiro ano. Fala, opa, peraí, mulher, vem cá. Vamos ser o último Adão? Vamos entender quem é o nosso inimigo? Vamos parar de brigar um com o outro? Vamos fazer um acordo para a gente concordar e discordar e lutar juntos? Por quê? Por que o inimigo quer destruir famílias evangélicas? Para desmoralizar o evangelho. Para desmoralizar não só perante os seus filhos, mas a sociedade. Esses crentes são todos uns hipócritas. É isso que ele quer. Vocês entendem? Então nós estamos sob ataque, gente. Você está sob ataque. Agora é para ter medo de Satanás? Não, ele tem medo de você. Por isso nós precisamos de uma teologia que inclui o diabo. Teologia que não tem diabo está capenga. Viu? Porque a Bíblia está cheia de referências. É claro que o foco é em Jesus, o Senhor Jesus, não esquecendo que depois da sua ressurreição, Jesus disse o quê? Algum poder me foi dado. Todo o poder no céu, né, pastor Maurício? No céu. Todo o poder me foi dado no céu. 22,3% na terra. Aqui nessa igreja Jesus tem autoridade, lá fora não tem. É isso? Não. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Sobrou algum poder para Satanás? Então ele não tem poder? Só o poder que você dá para ele. Quando você crê na mentira, você dá poder a Satanás. Por isso Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque a verdade desaloja as mentiras e liberta as pessoas. É certo? Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele tem medo de você. Quando ele vê você, ele vê Jesus. Ele vê o Senhor glorioso. Então não tenha medo. Eu não tenho mais medo dele. Tem dia que eu fico até meio aperreado. Então, ele tenta destruir as gerações, atrás de geração, atrás de geração, atrás de geração. A primeira família, um mata o outro. Caim mata Abel. Então, aí vem o ataque contra a personalidade individual. Nós vemos um crescimento hoje do marxismo, que é coletivista, querendo eliminar a diferença. A primeira diferença entre homens e mulheres, é tudo igual. Nós estamos voltando à androginia, por incrível que pareça. Quem passou pelos anos 60 e 70 lembra da época da androginia. Está voltando agora. É tudo igual, não há diferença nenhuma. Existe diferença assim, homem é diferente de mulher, menino é diferente de menina. Escolas estão tratando os meninos iguais às meninas. Estão feminilizando os meninos, porque eles ficam mais comportadinhos, dá menos trabalho. A educação está errada, tem que fazer uma educação voltada para os meninos energéticos. Menino tem energia, menino não tem que... E quem sabe, por professores homens dando aula para os meninos, como era antigamente. Eu estudei no IEL quando ainda era separado de tudo.
Menino com menino, menino com menino, e muitos homens professores naquela época. Primeiro que a gente respeitava muito, né? E segundo que tinha um monte de atividade que gastava nossa energia. A gente não tinha que ser feminino, né? Muito bem. Então ele ataca a nossa personalidade também. Ele tenta nos convencer a buscar identidade em coisas, atividades e pessoas externas a nós. E finalmente o ataque contra o corpo e a sexualidade. Se há uma coisa que ele odeia, é isso aqui. Além do envelhecimento e morte dos corpos, né, passamos a acreditar na mentira que nossos corpos não passam de animais evoluídos. O nosso corpo biológico é feito da mesma matéria que é feito o corpo do cachorro e da cadela, que estão lá no cio, aquele bando de bichos pulando em cima do outro. Mas você é espírito, tem alma e habita o corpo, e a sua sexualidade é experimentada através de espírito. Você não é um animal que está no cio e tem que fazer sexo com todo mundo. Agora, o que o teu professor de biologia, de antropologia, vai ensinar para o teu filho? Por que ter esse limite horroroso de um homem para uma mulher? Por que não fazer sexo com quem der vontade? Não tem corpo, eu sou de todo mundo é meu. Tem até uma música que canta isso, né? Uma das feministas radicais mais chocantes é a Sunamita Firestone. Ela escreve num dos livros dela o seguinte: por que não pode uma mãe biológica fazer sexo com seu próprio filho? Qual o problema? É macho com fêmea. Então os limites, os freios que a ética judaico-cristã estabeleceu, que deu origem à civilização ocidental, estão sendo destruídos. Nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Tudo aquilo que construiu a civilização ocidental está sendo demolido rapidamente. E a igreja é a resistência. Por isso que o mundo está vindo contra a igreja. Mais do que nunca. Na China a coisa está violenta, estão destruindo mesmo, bombardeando, dinamitando mesmo, matando lideranças. A nossa perseguição é mais sutil, ela é mais uma infiltração. Agora ocorreu isso, né? Nós temos infiltrações teológicas, como o marxismo dentro da teologia, a teologia da missão integral, por exemplo, com um forte veio marxista. Muitos estão flertando com o marxismo. Opa, eu estudei história, fui anarquista, até perceber a utopia que aquilo era, né? Então nós estamos vendo isso fortemente nas igrejas. Perdemos a noção do corpo como templo, uma morada não só minha, mas de Deus. Essa casa, vocês estão vendo, não é só um vídeo que mora aqui dentro, Deus mora aqui dentro. O templo de Deus que sois vós é santo. Aonde que Deus está? No céu? O pessoal canta para Deus, Deus está lá no teto. Acho que está atrás daquela lâmpada. Não, está aqui. Viremos e faremos nele morada. O próprio Jesus falou isso. Quando o Espírito Santo veio, Deus veio de Maricu e ia morar onde? Em todos os que o receberam. Deus já está aí. Você é o templo. Você é o templo. O inimigo sabe disso. Okay? Muito bem. Ele odeia a sexualidade, já falei disso. Por que tudo isso é importante? É importante nós entendermos que esses desvios na sexualidade, essas práticas pecaminosas são sintomas do verdadeiro problema que é a morte espiritual. Então esse povo que está aí fora fazendo essas barbaridades, para eles está tudo bem, porque eles são cegos. Então nós temos que ter misericórdia, mas um amor firme também, viu? Não deixar eles terem liberdade de fazer o que eles querem com os nossos filhos. Então aí tem uma coisa dupla. Ao mesmo tempo que tem misericórdia e quer evangelizar e contar para eles o que Jesus já fez, fala, mas alto lá, você não tem liberdade de fazer com o meu filho que você bem entende. Meu filho educo eu. O papel da escola é ensinar matemática, português, geografia, história, e não ensinar sexualidade, moralidade, esse tipo de coisa. O papel é a família e a igreja que ensina. Tá? Então nós temos que lutar por isso. Mesmo. Deixa eu dar um parabéns para vocês. O ano retrasado, 15 de novembro, nós fomos numa passeata contra a biologia de gênero em Londrina. Vocês lembram disso? O único pastor evangélico que eu vi lá foi o pastor Pedro. Um monte de padre, um monte de freira, um pinguinho de evangelho, um monte de mulher, quase nenhum homem. Vocês têm que lutar pelos seus filhos. Quando a escola do seu filho começar a fazer aula de ideologia de gênero, nós homens temos que bater panela e bumbo lá na porta da escola, fazer baixo assinado e exigir que parem de ensinar essas porcarias. Não é função da escola ensinar isso. Não é papel da escola. Mas eu não vejo os homens se mobilizando.
fazer uma passeata, fazer um piquete na porta da escola. Entende? Nós temos que começar a fazer isso. Não é só ficar aqui dentro orando, não. Ora lá no piquete. Dá para orar enquanto faz piquete. A gente sai nas passeadas, passando aqui pela frente da igreja, orando na frente, a gente sai na frente. Legal isso, né? Então, gente, o mundo está como está hoje porque o homem não sabe quem é. Nós precisamos ter de volta a nossa verdadeira identidade, porque mudar, melhorar o comportamento não é suficiente. Não adianta focar só no comportamento. Para com isso que é pecado. Eu sei que é pecado, mas eu gosto de fazer porque é o que eu sou. Eu vou mudar o que eu sou. Deus me fez assim. Deus fez assim como? Morto ou vivo? O que você está falando? Deus te fez morto ou vivo? Você é morto ou vivo? Não, eu sou gay, eu sou pedófilo, eu sou adulto. Eu sou um ser livre. Não, ou você é morto ou você é vivo, porque na Bíblia só tem isso, morto ou vivo. Efésios 2, 5 e 6. Se você está no primeiro Adão, você é morto. Se você está no último Adão, você é vivo. Quem é você? Você tira eles do campo deles e traz para o seu. Você é morto ou vivo? Não sei, mas eu sei. Eu sou vivo. Eu sei quem eu sou. Sabendo quem eu sou, eu sei o que fazer. Não só com o meu corpo, mas com tudo que Deus me dá. Então, nas minhas mãos. Isso dá vitória. Certo? Tudo bem, gente? Muito bem? O comportamento destrutivo e pecaminoso externo não passa de expressão da morte interna. Então, vocês já conhecem o fato de que Jesus já fez isso. Por quê? Como que ele fez isso? Né? Ele se uniu a nós na nossa morte. Ele se tornou o que nós éramos, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que é reconciliar? Casar de novo. Deus se casou novamente com a humanidade em Cristo. Ele se tornou que nós éramos mortos e nos fez o que ele é, vivos. Jesus nos leva a Deus vivos. Deus não nos recebe como nós estávamos. Deus não pode receber você no estado que você está. Porque para receber você, ele quer se unir a você. Como que ele vive vai se unir com o morto? Como é que pode? Duas espécies espirituais diferentes. Não dá liga. Você não é uma palmeira, né? Ou uma árvore. Você não casou com uma árvore, casou? Você casou com um ser humano. Você é um ser humano, ser humano está presente. Não dá? Homem e mulher, certo? Deus é espírito vivo. Para casar com outro espírito tem que ser o quê? Igualmente vivo. E você estava como antes de Jesus? Morto. Então não dava liga. Esse era o teu problema, esse era o teu pecado, essa era a culpa que você tinha perante Deus. Aí Jesus falou: eu vou resolver o problema. Eu vou me tornar o que eles são, vou me unir a eles, vou absorver a morte deles, vou me dar morte. No singular, pecado no singular, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo, como é que ele tira? Se tornando pecado. E ele deu para você, ele como vida. E aí Deus recebe você sim. É esse o evangelho completo que nós vamos ensinar, e vivenciar e passar para os nossos filhos, para eles serem capazes de enfrentar essa loucura que está acontecendo aí. Aí nós reconectamos com Deus, comigo mesmo, com o outro, com o meio ambiente, e aí acabou. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta noite. Queremos te agradecer por tudo isso que ouvimos. Pai, a nossa oração em nome de Jesus é que o teu Santo Espírito esteja incomodando os nossos corações. A tua palavra diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Ó Pai, nós carecemos da iluminação que vem de ti. Ó Pai, apela um avivamento, Pai, mas um avivamento que começa com as nossas vidas. Pai, eu quero colocar a vida do Vini diante do trono da tua graça. Pai, nós sabemos o quanto de luta ele está tendo com esse trabalho dele, mas Pai, ele é mais do que vencedor na pessoa do teu filho. Volva, Pai, os olhos dele para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e volva também os nossos olhos para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por cada família aqui presente. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.
Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.